Bom dia a todos. Como presidente do ITP, gostaria de agradecer a presença de todos vocês nesse evento, agradecer a oportunidade que nos foi dada. Nós estamos recepcionando vocês, mas é uma atividade na Escola Politécnica do Núcleo de Estudos de Sociedade e Tecnologia. Então, agradeço a oportunidade que nos foi aberta aqui pelo Edson Espina de estar participando disso, né? E eu acho que é um momento particularmente interessante, discutindo isso, um assunto que recentemente eu entendi que já tem 10 anos, né, desde a sua concepção, e, no entanto, a gente tão pouco conhece, e um assunto que tem esse potencial, esse assunto tem, de interferir nas nossas vidas, né? Esperamos que positivamente, certo? Por favor, garanta isso para a gente. Então, eu desejo a vocês um bom dia, que aproveitem bem o evento, vamos participar, pelo menos uma parte dele, para a gente se entregar. Um bom dia para vocês, um proveito nessa discussão. Professor Júlio. Primeiro, antes de qualquer atividade do evento, eu quero agradecer ao Fernando Grava por nos receber. Esse auditório maravilhoso, é ótimo para a nossa atividade. Espero que possamos fazer outros eventos aqui, em conjunto, apesar do susto que ele nos causou, porque o nosso cotidiano é fazer esses eventos uma vez por mês, e há muitas inscrições, porque é gratuito, etc. E aí a gente está acostumado a receber 30% das inscrições. De repente, o número limite de inscrições aconteceu rapidamente, e a gente já estava contando com uma sobretaxa aí para poder conviver com essa overbooking, estávamos no overbooking. Vocês perceberam que receberam um e-mail pedindo para confirmar, porque começou a haver gente ligando, não conseguia acessar o site lá para fazer inscrição, ligava para ele, não, dá um jeito de fazer inscrição. Então isso nos assustou, claro, porque aí a estrutura toda fica na dependência. Esse agora já é um pouco maior que aquele que a gente tem acostumado a fazer pela Interpol, e então isso também deu uma folga para a gente, né? A estrutura que permitiu isso. E então, por essas e outras, e todas elas juntas, eu agradeço muito a recepção que tivemos no EPT para esse evento. Como disse o professor Gráfico, o assunto não é novo, mas está começando a alterar a vida das pessoas. Né? A sociedade começa a perceber que algo está acontecendo. A gente já viu algumas dessas revoluções no passado muito próximo, que nos assusta a todos. Né? Eu estou no mercado trabalhando com isso, me assusta. Imagino que as pessoas que estão mais distantes do que está acontecendo em tecnologia, de repente devem ter sustos imensos, né? Quando você manda um WhatsApp para alguém, tudo bom, estivesse encontrado? Não, eu estou na Suécia. Como assim? Peraí, isso era uma coisa tão do outro mundo antigamente, né? E hoje isso é tão comum. Você conversa com grupos que estão distribuídos. Eu tenho aqui no meu WhatsApp o grupo dos caras que se formaram comigo na Poli, eles estão distribuídos no mundo, né? E a gente continua falando aquelas piadinhas sem graça que fazíamos no corredor. Então, é uma mudança no jeito de se comportar de todo mundo. E esse é um assunto do blockchain, é um assunto que tem essa potencialidade, como ele disse. Ele pode mudar uma série de coisas que para nós estava tudo cristalizado. Eram coisas perenes. De repente, assusta-se com a potencial mudança que pode ocorrer. Os players começaram a se mover, a gente percebe, esses dias teve vários eventos sobre esse assunto. Então, grandes players tomando partido, tomando posição, tomando
condições de discutir o assunto que mostra que a revolução está acontecendo, nós estamos dentro dela. Então, espero que a gente tenha aqui uma oportunidade muito boa de entender a relação em que essa tecnologia trabalha a sociedade e vice-versa. O que a sociedade precisa disso, o que a sociedade gostaria disso, o que a sociedade não vai gostar disso, que vem junto, certo? Isso é o cerne das questões que o SESC trabalha e estuda. Nós temos um grupo, eu gosto sempre, em todos os eventos, de dizer isso, é um grupo de pessoas estranhas que vivem se encontrando e tentando falar a mesma língua, né? Na sala, quando você coloca advogados, sociólogo, engenheiro, o assunto é complicado, as pessoas falam línguas diferentes, as pessoas têm métodos de pensamento diferentes, e isso tem sido uma experiência muito rica para a gente. Né? Eu sempre digo para meus alunos lá fora que nós, como engenheiros, achamos que somos consumidores, achamos que sabemos de tudo que está acontecendo. Né? De repente vem alguém com uma ideia que nunca nos ocorreu, e isso é uma coisa muito rica. Né? E a gente tem tentado tratar essa diversidade, né, para conseguir discutir assuntos com essa profundidade que eu acredito que vai acontecer aqui hoje e, no mínimo, entender um pouco melhor o que está acontecendo. Né? Então, as pesquisas de cada uma dessas áreas podem usar essas opiniões diversas que vão acontecer nas mesas. Então, isso tudo nos enriquece muito. Eu gostaria muito de agradecer a presença de cada um de vocês e sugerir trazer esse grupo de pessoas para cá. Foi um trabalho muito legal feito pelo Lucas. Ele tentou fazer uma diversidade de opiniões também. Assim, a gente não vai ouvir só o lado da tecnologia, ou só o lado que quer entrar no mercado, ou só o lado que quer se aproveitar do mercado, sei lá. Ter contradições aqui vai ser muito bom para nos fazer pensar. Então, de novo, quero agradecer o PT pelo gráfico, pessoalmente. E desculpas pela ausência do Sr. Piqueira, que teve um problema e pediu para eu apresentá-lo, mas quero devolver a palavra ao Lucas e então podemos começar essa conversa. Muito obrigado. Nosso evento foi para discutir essa tecnologia blockchain em políticas públicas. Mas o papel do SESC nessa discussão, está lá na missão do SESC, que é discutir questões complexas, propiciar encontros envolvendo pesquisadores, a sociedade e o governo. Então, a intersecção que existe entre a tecnologia e a sociedade é onde o SESC atua. Então, o nosso papel é trazer essas discussões e principalmente trazer discussões que não vão acontecer em outros lugares. Então, antes de eu falar sobre o que esse evento realmente é, eu gostaria de falar primeiro o tema desse evento. Uma coisa que eu reforcei bastante com os palestrantes no começo. Esse não vai ser um evento sobre Bitcoin. Vocês, toda vez que a gente vê eventos sobre blockchain, vocês vão ver que tem milhões de eventos sobre Bitcoin, sobre moedas, sobre criptomoedas. Então, esse não é um evento que vai falar sobre essa tecnologia, vai falar sobre a tecnologia que está por trás do Bitcoin. Esse não é um evento para promover um produto, para promover uma empresa, não é a ideia de discutir o produto blockchain ou produtos baseados em blockchain. E também não é um evento somente sobre blockchain, um evento que seria aí da temática quase de criptografia, para a gente discutir melhorias nessa tecnologia, ou implementações diferentes dessa tecnologia. Esse é um evento sobre um conceito que surgiu pelo menos veio à tona, quando o Bitcoin em 2008 começou a ficar popular, e hoje em dia ele está ainda mais popular, que é a confiança descentralizada mediada por tecnologia. Então o Bitcoin começou a trazer isso com as transações de compra sendo feitas sem nenhum intermediário, a não ser a própria rede blockchain que o Bitcoin que sustenta a tecnologia Bitcoin, e os impactos que essa confiança descentralizada vai ter na sociedade. Então a gente quer olhar isso do ponto de vista de o que isso impacta na sociedade e não só do ponto de vista da tecnologia, do que é possível fazer com a tecnologia.
pesquisador, historiador da tecnologia, Louis Mumford, ele tem uma tese de que sempre existiram duas tecnologias na humanidade. Uma tecnologia mais centralizadora, que ele chamava de tecnologia até autoritária, e uma tecnologia mais democrática, mais descentralizada. E a tecnologia centralizada, ela sempre era mais poderosa, mais robusta. E a tecnologia mais democrática, ela era mais espalhada, mas ela tinha mais confiabilidade, ela não quebrava tão fácil. E a gente consegue ver isso em várias tecnologias, inclusive a internet foi talvez a grande tecnologia democratizadora da comunicação. Quando a gente teve o surgimento da internet, a gente teve uma esperança de que a comunicação seria feita de forma bem mais democrática. O próprio Tim Berners-Lee, que é o criador da internet e o pai da World Wide Web, ele falava que a internet ela deveria refletir uma visão democrática do mundo, onde todas as pessoas elas eram capazes de criar conteúdo e elas seriam pessoas com peso igual na rede, né? Então todo mundo teria possibilidades naquela rede, seria uma rede muito democrática. E a gente fala que hoje em dia que o Bitcoin vai fazer essa mesma, o blockchain vai fazer essa mesma revolução que a internet fez para as comunicações, só que para as transações confiáveis. Então, do mesmo jeito que a internet tentou democratizar as comunicações, o blockchain vai tentar democratizar as transações comerciais, qualquer transação onde é necessário confiança. Isso é uma frase aqui da CEO da IBM, né? Então ela que grandes empresas estão capitaneando isso já. Mas essa democratização da internet, ela não acontece se a gente olhar no modelo de negócios que a internet acabou criando, né? Que talvez foi o maior, eu achei, agora que eu vi que ali era para ter escrito 95%. Esse é o gráfico do market share do mercado de buscas feitas pelos celulares. Então, 95% das buscas feitas pelos celulares são feitas por uma empresa só. Então, aquela ideia de ter democratizado o acesso, ela fica um pouco em xeque quando a gente olha que toda a internet passa por 5, 6 empresas. Então, por mais que a rede da internet tenha tido essa ideia de ser democrática, a gente acabou tendo uma concentração no modelo de negócios em seguida. E hoje em dia, essa concentração, talvez até de poder, que ficou nessas empresas, elas têm ameaçado algumas estruturas tradicionais que a gente tem. Então, a democracia vem sendo questionada nesse mundo de internet. Então, as eleições, o efeito que redes sociais vão ter nas eleições. Então, toda essa questão de democratização de comunicação que a internet trazia no seu espírito, na sua criação, no modelo de negócios acabou sendo um pouco transformado em uma tecnologia, de novo, mais autoritária, mais centralizada. E com o blockchain isso pode acontecer também. É uma tecnologia que, na sua essência, ela traz a descentralização, ela traz o conceito de cada nó é igual na rede, mas quando isso for transformado em negócios, vai ser muito possível que isso seja transformado em business as usual. As empresas continuarem fazendo, as grandes empresas continuarem sendo os grandes centros, e todo o conceito de descentralização dessa tecnologia acabar sendo perdido. Eu acho que é um papel nosso discutir qual é o futuro que a gente quer para esse blockchain, como a gente quer que essa tecnologia aconteça, qual das duas tecnologias a gente vai querer que o blockchain se torne. Bom dia a todos, é um prazer muito grande estar aqui. Eu tive o privilégio de fazer parte ativa do grupo 7, continuo ainda envolvido, mas por questões de sala de aula não tenho conseguido conciliar as duas coisas. Então é um prazer muito grande, agradeço ao Lucas, ao professor Espina também por essa oportunidade, e já devo esclarecer que eu não sou especialista nem em tecnologia e muito menos em blockchain. Eu sou sociólogo de formação, e a ideia disso aqui,
dessa fala inicial é simplesmente para poder levantar algumas ideias a respeito de confiança, sociedade e pensar, ajudar a pensar. Até porque a questão é muito nova, talvez fosse mais interessante para a gente fazer uma roda, uma roda de lição, uma roda de conversa, onde cada um fala alguma coisa e a gente vai complementando. E já da fala do Lucas me surgiram outras ideias que eu falei, puxa vida, isso aqui poderia estar. E mesmo na preparação aqui eu brinquei com algumas apresentações de PowerPoint, então eu pensei numa coisa, não vou fazer isso não, porque vai ficar muito... Vamos pegar aqui algumas notas. E aí tem até talvez uma coisa meio simbólica de pensar se essa tecnologia, esses modos que a gente tem novos, eles realmente, muitas vezes, não deixam que a gente faça com algumas coisas bastante tradicionais que a sociedade tem criado, sejam deixadas de lado, como, por exemplo, a questão da própria confiança. Eu gostaria de começar dizendo aqui de uma experiência que eu tive, talvez há quase 30 anos atrás, quando eu ainda era aluno da Unicamp. Eu participava de uma ONG e nós recebemos uma doação internacional. E era a época do dólar, do câmbio paralelo, muito forte. E eu fui incumbido pela presidente para ir no doleiro e trocar o tal do cheque. E eu fui. Então, fui lá, né, com boa vontade, com a confiança do grupo, eu peguei o cheque e fui lá trocar o dólar, o cheque. E aí fui subir no prédio, não sei o que e tal, aquelas salas, tinha câmera, tinha porta eletrônica e toda coisa assim. E ele me deu uns máximos de dinheiro, foi colocando na bolsa, para mim era um grande volume, sei lá, 30 mil reais, 50 mil, não sei, era muito dinheiro com a aluno da Unicamp de Ciências Sociais. Fiquei sem graça de contar. E aí eu desci do prédio, entrei na agência bancária e fui depositar. E aí ele tirava aquelas coisas de papel, tirava, separava, contava e falou, está faltando um bloco. Falei, cara, conta de novo, não é possível. E aí gelei. Falei, como eu vou pagar essa grana, né? Não tive dúvida, falei, monta os blocos de novo, botei na bolsa e subi. Aqui naquela época o banco fechava 4h30, eram 4h15. 15 para as 4, porque 4 horas eles fechavam o campo para poder justamente resolver as coisas. Eu falei para a pessoa, expliquei. Aconteceu isso, faltou um bloco. Um massinho de dinheiro está faltando. Vocês estão para fechar o caixa, vocês vão notar isso. Eu gostaria que vocês verificassem, e eu espero aqui. Falou, isso aqui é o chefe. Aí eu fui para outras portinhas, cheguei ao chefe. Ele bateu o olho em mim e falou assim, menino, olho no olho. Você acha que eu te roubei? Eu falei, não. Ele abriu uma outra gavetinha ali, trouxe umas coisas assim, que era, acho que a gaveta, atrás da gaveta, tirou o maço e falou assim, aqui a gente trabalha na confiança. Eu falei, você não quer esperar fechar o caixa? Ele falou, não, vai embora. Eu não te roubei, você sabe que eu não te roubei. Acontecer esse problema, da próxima vez a gente vai fazer o negócio do mesmo jeito. Desci, estava certo, botei lá o dinheiro. Não preciso dizer que, a partir daí, quando eu tinha que trocar 100, 200 dólares para comprar alguns livros, eu sempre voltei nesse doleiro. Por que eu estou contando isso? Porque quando a Lucas me convidou para vir aqui, eu fui ver algumas questões de blockchain, e justamente eu chamava o bloco da confiança, e alguns falam que é o protocolo da confiança, e alguns falam que é o protocolo justamente da desconfiança. Né? Depende de como que você vê a questão. Mas o blockchain é colocado como uma alternativa para a confiança e a autoridade central nas relações sociais. Né? E é uma alternativa para duas soluções imperfeitas, em certo sentido. Um é a confiança e o outro é o contrato. Eu não sou linguista, talvez tenha aqui algum linguista aqui, mas quando eu comecei a ver a questão do trust and confidence, em inglês, aí a gente já vê que a gente sempre usa a mesma palavra confiança, e a gente começa a ter algumas variações aí que poderiam dificultar o nosso entendimento. Mas tem pelo menos 3 aspectos da confiança que eu gostaria de destacar. O primeiro é que tem um certo custo, porque ao confiar eu gero uma certa assimetria entre as partes. Eu, de alguma forma, eu abro mão, ao confiar em você, eu já estou delegando a você algum papel acima e eu estou um pouco nas suas mãos. Então tem uma certa assimetria aí que a gente tem que identificar. O segundo ponto é que a confiança nunca pode ser baseada em conhecimento pertinente. Porque sempre pode haver uma quebra. Se eu tivesse completa certeza, eu não precisava ter confiança, a coisa vai acontecer, então eu não teria que confiar em você. Então aí já tem também um outro elemento, o segundo elemento, que é justamente que a quebra pode acontecer e não tem conhecimento aí completo.
E o terceiro é que a confiança livre tem uma ligação entre o presente que está acontecendo e o futuro incerto. Então, tem 3 elementos aí que fazem parte da confiança. Então, o que a gente pode dizer é que a confiança é uma certa solução, perfeita ou não, em alguns casos sempre é certa, é perfeita, se não der imperfeita, né? Com relação a antecipar um futuro não conhecido. Então, tem um elemento de risco e incerteza que está presente nas relações sociais. E a confiança permite a consecução de coisas e resultados que não seriam alcançados se não houvesse a confiança. Se eu não confio, de repente eu não dou aquele salto. Se eu confio, eu posso fazer algum cálculo aí, mas eu tenho essa questão presente. Então, isso eu acho que é um elemento importante para a gente entender um pouco de confiança. Outra questão é justamente a confiança e contrato. E aí tem 2 elementos do contrato que são importantes a gente entender. O primeiro é que o contrato tem um elemento de legitimidade, de reconhecimento, ou direito de uma autoridade de agir de uma determinada forma. A gente muitas vezes pensa no contrato, talvez entre um governo, mas poderia ser entre partes, mas tem uma autoridade, tem uma questão de legitimidade que não necessariamente passa por uma questão que tem a ver com a confiança. É um pouquinho diferente, porque já isso introduz um outro elemento complicador. O segundo também é que tem uma questão de performance, de desempenho. Você faz um contrato esperando alguns resultados e em função do que as partes entendem como seja adequado. Ora, o que é interessante do contrato é que a gente só aciona o contrato quando há uma quebra. Que já é uma diferença com relação à confiança. Eu espero que eu não tenha que ter nenhuma ação se eu confio. Então, tem uma valoração positiva, enquanto que o contrato já tem imbuído nele uma questão, assim, negativa. Né? Então, uma outra perspectiva. E o que é interessante disso é porque se a gente pensar, voltar em alguns séculos e pensar, por exemplo, os nossos contratualistas, e eu só queria mencionar aqui Hobbes, Locke e Rousseau, para eles, de diferentes formas, o contrato social nasce justamente para que a vida em sociedade possa se fazer presente. Não há possibilidade, Hobbes, que é o mais da linha assim, autoritária, né, em relação ao contrato social, ele vai dizer que não há possibilidade de você criar a sociedade antes do contrato social. A sociedade nasce com o contrato. Ele é o mais centralizador, ele é o mais autoritário que tem, desses 3 que eu mencionei. Locke é mais corrente mais liberal, mas também tem essa questão muito presente da confiança e de garantir que algumas características inerentes do ser humano de liberdade e propriedade que já estão presentes no estado de natureza estarão presentes, serão reafirmadas no contrato social, mas Rousseau, que tem uma outra linha que privilegia muito mais, seria uma linha mais, vamos dizer, democrática, entre aspas, e privilegiaria mais a questão da liberdade, como sendo a essência do homem, mas ao mesmo tempo a questão de igualdade, vai também reconhecer no contrato social como sendo fundamental para a gente estabelecer uma vida em sociedade. Né? Então, isso aí você vê que já começa a colocar alguns elementos importantes aí, até para saber se uma tecnologia aqui vai ser a solução para a confiança. Vai resolver o problema completo da confiança se ela coloca alguns limites para a nossa vida em sociedade. Né? É uma questão que eu coloco. Né? E também a questão da confiança tem um elemento emocional, que é fundamental para operar em contexto de incerteza. Muitas vezes a gente toma decisões e a gente estabelece relações em confiança, não tanto pela racionalidade efetiva, ou por um cálculo racional bastante preciso, mas tem elementos emocionais, seja de sensibilidade, seja de afetividade, que estão ali muito presentes. Né? E isso é fundamental para a gente estabelecer as nossas relações. E algumas, talvez, das melhores relações que a gente estabelece, na verdade, vieram justamente a partir dessas dimensões da ideia de confiança. Mas ela tem também um elemento racional, né? A questão da raça não é totalmente emocional, na medida que, pois, sem confiança, somente coisas muito elementares na vida social podem ocorrer. Se a gente pensa no nosso dia a dia, como que a gente chegou hoje aqui, se a gente não tivesse alguns elementos de confiança presentes, provavelmente nós nem nos arriscaríamos a sair de casa. E levantar-se da cama, dependendo do grau de certeza ou de incerteza com o qual você convive. Né? Então, esse elemento eu acho que é importante a gente resgatar, porque certamente isso faz parte da nossa vida em sociedade. E aí tem um elemento que eu não vou entrar muito, mas eu acho que é importante a gente também pensar a questão cultural. Né?
As diversas culturas trabalham com elementos de confiança que são muito distintos uns dos outros, né? Porque na globalização a gente tem tentado justamente trabalhar isso e criar uma plataforma comum, mas a verdade é que a gente tem alguns elementos que ainda são muito presentes. Se a gente pensar, por exemplo, na internacionalização de empresas, a gente vê que alguns protocolos ou procedimentos que algumas empresas multinacionais adotam em seus países de origem, eles têm que ser readaptados por questões muito práticas aos novos contextos. Em alguns casos, eles não são seguidos, até porque você continua querendo ter o business as usual, como o Lucas mencionou, e aí você quer ganhar justamente nas franjas das possibilidades, das brechas que aquela cultura abre, que talvez na sua cultura não sejam permitidas. Pensando agora um pouquinho só, em duas palavras curtas, a respeito do contexto brasileiro. E aqui eu queria me referir a dois autores que eu acho que são importantes a pensar nas nossas raízes. Um deles é justamente o Sérgio Buarque de Holanda, que fala a respeito, e trabalha muito em raízes do Brasil, a questão da nossa cordialidade, né? Que tem um elemento aí de personalismo muito forte, mas também tem no elemento da cordialidade brasileira, você tem uma resistência à objetividade e à pessoalidade, né? Então, inclusive, Sérgio Buarque de Holanda coloca isso como sendo um dos entraves que, se não superado, nós teremos muita dificuldade em termos de lidar com o chamado Estado moderno. Então, isso teria muito a ver, por exemplo, com o pensamento de Weber, que fala, Max Weber, sociólogo, né, que se trabalhou muito com a questão da racionalidade, como isso é pertinente, como isso é premente do ponto de vista do desenvolvimento do capitalismo, como isso, a busca da racionalidade representa, inclusive, um desenvolvimento das relações sociais no sentido muito valorizado por ele, né? Então, esse é o primeiro elemento que eu acho que a gente, no caso do blockchain, aí a gente tem que ver como é que a gente trabalha com isso. O segundo elemento é do Raimundo Faoro, dos donos do poder. Ele trabalha muito com a ideia de patrimonialismo, ou seja, com a dificuldade que nós temos no Brasil de separar as esferas públicas das privadas, e como agentes, né, sociais confundem essas esferas e as utilizam de maneira variada para o seu próprio benefício, né? Não é difícil achar exemplos hoje em dia na nossa vida, seja política econômica contemporânea, que poderiam reafirmar isso. Agora, um dos caminhos que a gente tem feito, talvez, para tentar lidar com o patrimonialismo é cada vez mais fazer coisas rígidas, como a burocracia, um excesso de burocracia em muitos setores, muitas áreas da vida, para justamente dar conta disso. Quanto mais você limita, quanto mais você controla, você, acreditamos como sociedade, ainda que a gente tenha muita divergência talvez entre nós aqui, mas a sociedade brasileira nesse processo está dizendo, olha, quanto mais a gente controlar e definir de maneira normativa, nós seremos capazes de fazer isso. Então, a pergunta que me fica quando a gente pensa, no caso desse evento aqui, que a gente está pensando em blockchain e políticas públicas, é até que ponto nós não corremos um grande risco de justamente eliminar vários dos potenciais que a tecnologia blockchain poderia nos dar se a gente começar justamente a usar essa matriz patrimonialista e cordialista para poder adaptá-la à nossa realidade. E aí a gente poderia não correr tantos riscos, mas simplesmente repetir cada vez mais o processo e agora muito mais avançado, porque a gente vai ter uma tecnologia que ninguém conhece, que tem umas caixas pretas aí, onde é totalmente descentralizado e ao mesmo tempo ninguém controla, né? Então, muitas vezes tem um processo burocrático que você tem uma única liderança, é mais fácil, uma vez que você convença ou tem uma proposta seja de boa índole, você consegue resolver. Se é totalmente descentralizado, é tão burocrático, aí realmente é o caos, né? Então, é uma outra provocação que eu coloco. Caminhando já para o fim, a pergunta que fica, eu acho o seguinte: será que haverá vida social sem nenhuma confiança? Será que a gente pode imaginar isso? Pessoalmente, eu acredito que não. Eu acho uma questão também que eu coloco aqui para a gente poder debater, né? Mas, certamente, ao longo do tempo, tem havido redefinições ou readequações, né? A confiança dos negócios baseado no fio do bigode, baseado no olho, ou nesse caso, por exemplo, que eu contei para vocês inicial, que eu abri a minha fala, está mudando, sem dúvida alguma. A própria, para dar um exemplo dessas mudanças que estão acontecendo, a própria noção de privacidade
está mudando tremendamente com as redes sociais. Eu tenho várias conversas com meus sobrinhos a respeito do que é privado, né, em termos de rede social. E é interessante como a gente tem, de vez em quando, visões muito antagônicas a respeito até onde vai a sua privacidade e o que cabe no teu círculo menor e o que você compartilha, né. Agora, a privacidade não deixou de ser uma preocupação fundamental para a gente, e eu acho que, inclusive, que essas novas mídias estão colocando realmente cada vez mais problemas que muitas vezes a gente nem tinha, porque a gente não se confrontava com eles, não é que eles não existiam. Alguns não existiam, outros passaram a existir, foram redefinidos, mas certamente onde assim, o valor da privacidade não diminuiu do ponto de vista da vida social, que foi redefinido e está sendo reorganizado. Eu acho que também isso certamente vai acontecer com a questão da confiança. Temos que pensar também até que ponto a confiança tem que, se o blockchain pode ocupar todas as áreas da sociedade, todas as áreas da nossa vida, talvez sejam áreas que a gente não queira, né? Eu fico imaginando se eu tivesse um blockchain que fizesse um histórico completo com todos os novos da minha amizade que eu tenho, por exemplo, com um amigo de 30, 40 anos. Eu acho que seria um problema, não seria uma coisa boa. Porque aí não teria o aspecto da dúvida, não teria o aspecto anedótico, não, mas você falou. Aí você fala assim, não, olha aqui, ó, aparece já lá. E você não tem, mas você não pode discutir, você não pode blefar, você não pode, quem sabe, né? Morreu, né? Porque fica completamente congelado. E aí então você acaba nem se despontando, você sabe que vai para o blockchain, daquela relação sua. Então, eu acho que isso pode ser bastante anedótico, mas acho que para a gente pensar até que ponto, onde que a gente quer usar essa tecnologia e como que a gente quer trabalhar com ela. O Lucas mencionou aí um artigo do Journal of Democracy que falava justamente até que ponto a democracia pode sobreviver à internet. É interessante, alguns anos atrás, uma visão muito da ciência política, Larry Diamond, que é um pesquisador da Universidade de Stanford, escreveu um artigo bastante influente que é a respeito do recesso ou da diminuição da democracia do mundo. Ele olha nos últimos 30 anos, segundo alguns indicadores bastante robustos, mostrando que realmente as democracias têm diminuído. E o que tem crescido é justamente parte das democracias, algumas das chamadas novas democracias não conseguiram se consolidar, né? Vamos lembrar da primavera, né? Que não aconteceu. Algumas democracias tradicionais estão passando por momentos de instabilidade, a qualidade da democracia está diminuindo, mas ao mesmo tempo também está surgindo uma onda autoritária muito grande. E agora, ele escreveu esse artigo antes de 2015. No ano passado, ele teve aqui um pouquinho antes da eleição do Trump, e a pergunta que foi feita aí em São Paulo, quando ele deu um seminário sobre esse texto, mas outros textos também mais novos que ele escreveu, é o seguinte: o que você acha que vai acontecer? Né? Trump não tinha sido eleito ainda, e ele falava justamente do receio que ele tinha, justamente que os valores democráticos se diminuíssem ainda mais, não só nos Estados Unidos, mas no mundo como um todo, em função justamente dessa emergência de um populismo, uma questão autoritária. Eu acho que a gente tem que pensar justamente a questão do blockchain, justamente nessa nova configuração de força que nós temos, não só no nosso país, mas com vários países a nível global, a respeito do autoritarismo. Será que uma tecnologia dessa, quais são os ganhos, os prós e contras dentro do contexto desse de autoritarismo? Reforça o autoritarismo, controla o autoritarismo, redefine o autoritarismo, em que sentido isso ocorre? Eu acho que isso é importante no momento em que a gente pensa cada vez mais que as pessoas querem participar. Eu acho que muitos problemas que a gente tem na rede social, porque se fala demais, se fala mal, se fala onde que não se deveria, etc., etc., isso mostra uma efervescência do ponto de vista de fazer parte do processo. Eu acho que esse também é outro elemento que a gente tem que controlar, quer dizer, ter em mente para a gente poder dar conta dessas novas tecnologias, né? Eu acho que, por fim, a questão do blockchain coloca uma questão não só a respeito de que confiança nós estamos construindo, mas também qual que é a ética, ou como que a gente redefine ética. Eu tenho um amigo que, de maneira muito simples, define ética. Ele fala que a gente se descobre se a gente está sendo ético ou não, quando a gente está numa situação, considerando uma ação, em volta por uma ação, onde que a gente
num contexto onde que a gente tem 100%, não é 99%, não é 98%, não é talvez, não é probabilidade, a gente tem certeza, 100% de certeza de que, independente do que a gente fizer, ninguém vai poder dizer o que a gente fez. Ou seja, ele fala assim, você é ético quando você age corretamente, ou de acordo com os seus princípios e valores daquela sociedade, daquele grupo, independente das pessoas poderem, eventualmente, desconfiar ou ter um pico de incerteza a respeito do que você agiu. Quando você tem certeza de que ninguém vai poder saber, aí você toma uma decisão, aparentemente, socialmente tida ou individualmente tida como correta, aí que você é ético. Eu acho que essa também é uma questão, é uma coisa simples, pode ser debatida, pode ser isso, certamente, se a gente entrar numa discussão filosófica a respeito de ética, vão ter vários contra-argumentos, mas eu acho que é uma descrição ou definição bem prática para a gente justamente pensar até que ponto a gente consegue dialogar blockchain com ética e confiança e a vida social que a gente imagina, que a gente gostaria de construir, olhando não só para as experiências passadas, mas também para o futuro que a gente projeta. E certamente todos nós temos uns elementos muito racionais, mas outros também muito utópicos, do ponto de vista de qual é a sociedade que a gente quer ver e como que a tecnologia pode fazer parte e deve fazer parte e definir essas nossas relações. Eu paro por aqui, agradeço e vamos em frente. Obrigado e aberto para o debate de todos. Então, pode começar a apresentação, Verano. Tá bom. Então, vamos começar. Eu quero cobrir essa apresentação com os principais conceitos e aplicações sobre blockchains. E começando pelo básico do que é um blockchain, da onde esse conceito surgiu, e indo até o que nós podemos fazer com essa ferramenta criptográfica. Se houver qualquer pergunta, qualquer questionamento durante a minha apresentação, por favor, podem fazer perguntas. Eu peço que do microfone me avise, porque eu não consigo ouvir muito bem o que está sendo falado perto do palco. Tá, tudo bem. Vamos começar então. Onde surgiu todo o conceito de dinheiro eletrônico e de se criar uma maneira de se fazer transações financeiras através da internet sem confiança mútua entre as partes. Isso é algo muito antigo, foi proposto no começo dos anos 80, no começo do estudo de criptografia moderna, chamado David Chaum, que criou, entre outras coisas, o conceito de cash, dinheiro eletrônico, votação eletrônica e de comunicação anônima. O David Chaum, na verdade, falou essa seguinte frase, que a diferença entre um sistema de dinheiro eletrônico mal desenvolvido e mal implementado e um sistema de dinheiro eletrônico com criptografia correta e bem implementado vai determinar se nós vamos viver numa ditadura ou numa democracia. Então, ele de fato acreditava muito na importância de se ter um sistema de moeda eletrônica e de transações anônimas com segurança criptograficamente garantida. O problema da solução proposta pelo David Chaum era algo completamente centralizado, que dependia de um banco central, da figura de um banco central que iria dar tokens de moeda para os usuários. Essa solução nunca foi para frente, nunca foi adotada em um sistema de mundo real. A empresa criada para vender essa solução faliu no meio dos anos 90. E, então, o que aconteceu diferente desde esse começo do estudo de dinheiro eletrônico até os dias de hoje? No começo dos anos 2010, até um pouco antes, 2009, um grupo de pessoas, uma pessoa auto-intitulada Satoshi Nakamoto, surgiu com essa ideia de descentralizar o sistema de moeda eletrônica, criando o Bitcoin, a primeira moeda eletrônica não centralizada, que é baseada no conceito de uma blockchain. Nós podemos dizer que a grande diferença entre a solução proposta pelo Bitcoin e as soluções antigas é o fato de justamente ser descentralizado. Ou seja,
não é necessário confiar em uma das partes que executam o sistema. Os usuários podem, eles mesmos, ajudar na execução do sistema do Bitcoin e na criação da blockchain, que é o principal bloco utilizado para construir esse sistema. Então, o que seria, na verdade, essa blockchain que se fala tanto? Nada mais é que um livro, digamos, um livro de contabilidade distribuído. É um livro onde você pode escrever qualquer coisa, mas uma vez que você escreva algo na blockchain, nesse livro, qualquer coisa que você escrever não pode ser modificado nem por você, nem por outro usuário do sistema ou por outra gente que está executando o sistema. Essa propriedade de imutabilidade, de consistência do sistema, em que tudo que é escrito tem garantias criptográficas de segurança de que isso não vai ser modificado, que possibilita construir um sistema financeiro onde você escreve na blockchain, você escreve nesse livro de contabilidade, cada usuário possui, e como esse dinheiro está sendo movimentado. O interessante é que, assim como você escreve na blockchain, transações financeiras, você pode escrever qualquer outra informação. Isso te possibilita uma gama muito grande de aplicações que nós vamos discutir daqui a pouquinho. Então, como é a principal estrutura dessa blockchain? Nós temos blocos de dados, blocos que possuem metadados, que são esse cabeçalho, o header, e qualquer dado que você queira armazenar nesse bloco. No caso do Bitcoin, são informações de transações financeiras, e outras aplicações nós vamos armazenar qualquer outro tipo de informação que seja relevante. Você começa com um bloco inicial, e a partir desse bloco se gera outros blocos que ligam, todos eles vão ter uma ligação com o bloco anterior, list, uma estrutura de dados, onde você tem blocos de dados que ligam, que tem uma ligação ao bloco anterior, de tal forma que você consegue facilmente identificar qual bloco veio depois de cada bloco. E no caso da blockchain, se utiliza técnicas criptográficas para garantir que uma vez que essa sequência de blocos seja gerada, você não consiga alterar os dados que estão em cada bloco ou essas ligações do bloco e o seu bloco anterior. Esse conceito ele foi proposto, na verdade, nos anos 90, no contexto de manutenção de timestamps para informação. Digamos que você quer guardar alguma informação juntamente com essa informação que foi criada no sistema, de tal forma que seja impossível se alterar essa informação em um momento futuro. Isso é interessante, como nós vamos discutir daqui a pouco, para aplicações como a guarda de evidências em casos de investigação policial e em casos de processos jurídicos, em que você tem que ter a guarda de dados de tal forma que os dados têm alguma garantia criptográfica de consistência e você deve saber exatamente como esses dados foram criados, como se do sistema. Agora, como você gera essa sequência de blocos de forma segura? O Bitcoin foi o primeiro protocolo criptográfico a tentar resolver esse problema, e eles resolvem com um processo chamado mining. A ideia é que no começo todos os usuários, para gerar o próximo bloco, tentam resolver um problema. Então, um problema é como você resolver um cubo de Rubik desses, ou resolver um Sudoku, ou resolver qualquer outro jogo que seja complicado de ganhar e que demande certa computação. Então, esse problema ele vai te levar algum tempo para resolver. Se você conseguir resolver esse problema, ganha o direito de produzir o próximo bloco e ganha como recompensa alguns bitcoins, alguns desses tokens financeiros, que são pagamento pelo tempo que a pessoa levou gerando esse bloco. E para a pessoa continuar aumentando a blockchain, contribuindo para a execução do protocolo que gera essa blockchain. Quando essa pessoa resolve o problema e dá a ela o direito de gerar o próximo bloco,
essa solução atual também vai determinar exatamente qual o problema para o próximo bloco, para a geração do próximo bloco. Ou seja, antes do bloco atual ser conhecido, precisa tentar resolver de forma privada o problema que vai determinar a geração de um bloco que esteja, digamos, a 4 blocos no futuro. Então você sempre tem que esperar que esses blocos sejam gerados. Na prática, o que acontece? Você tem um bloco, informações de metadados, um hash que mostra quais são os dados que estão nesse bloco de forma unívoca do bloco anterior, que vai te dar a ligação entre os blocos. Usando esses dados do bloco, você vai gerar o hash do bloco anterior, você vai colocar ele nos metadados do bloco que você está gerando, que vai tentar gerar, você gera o hash do bloco atual, e aí você passa a tentar resolver esse problema. Esse problema que você tem que resolver vai ser parametrizado tanto pelo hash do bloco atual, dados do bloco atual, quanto o hash do bloco anterior. Isso significa que você não pode, como eu disse antes, tentar resolver esse problema previamente. Você tem que sempre esperar que o bloco atual seja publicado para começar a resolver o problema do próximo bloco a ser gerado. Caso você consiga resolver esse problema, você vai obter uma prova de que o problema foi resolvido de forma correta, que é SNOMS, que pode ser verificado de acordo com as regras do problema. E com isso em mão, você pode duplicar o seu bloco, a recompensa por ter resolvido o problema e ajudado na execução do protocolo de blockchain. No caso do Bitcoin, você ganha um certo número de Bitcoins. Bom, essa é a forma como uma blockchain, que, dados seus termos, é gerada para o Bitcoin. Você pode ver que como cada bloco, para ser gerado, requer a resolução desse problema, se você quisesse operar dados que estão em um bloco lá atrás, digamos, há 10 blocos atrás, você teria que conseguir resolver, quer dizer, gerar soluções, resolver o problema que são necessários para chegar ao estágio atual do blockchain. Ou seja, se eu pego o bloco e eu mudo os dados dele, eu mudo os dados de um bloco que está 10 blocos no passado, os dados vão mudar o hash, e ele vai mudar, esse hash vai mudar os parâmetros do problema que tem que ser resolvido para os 10 próximos blocos. E nós teremos que resolver o problema dos 10 próximos blocos de novo, requerendo uma grande quantidade de computação que o atacante não conseguiria botar em prática para, de fato, gerar uma versão alternativa da história. Portanto, os dados que são gravados no blockchain estão preservados por tanto tempo quanto a blockchain continue sendo estendida. Qual o problema de você ter que resolver esse problema computacionalmente difícil para gerar um bloco? As pessoas que resolvem o problema não são exatamente as pessoas que têm interesse no sistema, que têm seus dados guardados no sistema. Então, os miners, que são os responsáveis por resolver esse problema, eles controlam o sistema, mas eles não têm nenhum risco. Eles não correm nenhum risco se o sistema falhar. Então, há essa diferença. Além disso, no sistema do Bitcoin, o número de Bitcoins que é dado como recompensa para a resolução do problema, ele diminui a cada 1 ano ou 2. Então, vai chegar uma hora em que não vai ser vantajoso para as pessoas o problema para aumentar o blockchain e o interesse vai diminuir. E o controle da rede do Bitcoin é extremamente centralizado, principalmente na mão de empresas chinesas que fazem esse processo do mining. Qual a alternativa para isso? Para resolver essas questões? Você pode utilizar algo chamado Proof of Stake, ou Proof of Stake, que vai te dar uma blockchain onde as pessoas que têm mais dados, que têm mais recursos investidos na blockchain, são os que de fato têm mais controle. Você diminui de recursos naturais, de energia elétrica, porque você não tem que resolver esse problema complexo a cada hora.
E você tem um uso mais democrático da blockchain, porque os próprios agentes que estão interessados na informação da blockchain são os que estarão diretamente executando o protocolo dentro da blockchain. Agora, com todo esse maquinário, quais são as aplicações interessantes que nós podemos construir? O primeiro que vem à mente, da maioria dos pesquisadores, dado que o Bitcoin é uma forma de dinheiro eletrônico, é você conseguir fazer pagamentos anônimos nas soluções propostas nos anos 80 pelo David Chappell. O Bitcoin em si não é uma moeda anônima, moedas que têm provas matemáticas de anonimidade, como o Zero Coin e o Zero Cash, que já estão em produção. Ou seja, é uma aplicação interessante que já está sendo utilizada, inclusive comercialmente. Além disso, uma outra aplicação mais mundana, mas que ainda assim é importante, eu mencionei anteriormente, é o caso do timestamp. Digamos que você tem um caso que está sendo julgado em um tribunal, ou um caso de investigação pela polícia, você tem que manter uma certa chain of evidence que mostra quando cada prova foi adicionada ao processo de investigação, adicionada, e você tem que ter uma garantia de que essas provas não são modificadas, correto? Então, uma blockchain te deixa fazer algo do tipo. Outro caso em que isso é muito útil é no timestamp de documentos empresariais, de documentos da administração pública, em que você tem que mostrar que um certo documento foi gerado em uma certa data e você tem que ter uma garantia de que esse documento não vai ser modificado futuramente. Como você faz isso? Você começa com blocos, mas em vez de armazenar a transação financeira, de autenticação do documento, que te permite ligar o documento àquele bloco, e a informação de tempo em que aquele documento foi gerado. Uma vez que isso passa a fazer parte da blockchain, e mais blocos são gerados em cima de informações do documento, você tem uma garantia de que esses documentos não poderão ser modificados futuramente por um atacante ou por algum agente corrupto no sistema. Útil nesses casos, Chain of Evidence e timestamp de documentos corporativos. E é algo que já está sendo estudado em algumas das empresas, em alguns bancos também, a utilização de blockchains para essa aplicação. É algo que eu acredito que tem várias aplicações em vários outros setores. Acho que sendo explorado tem um grande futuro essa direção de timestamp usando blockchains privadas dentro de uma organização. Além disso, em muitos casos, por exemplo, uma loteria, nós temos a necessidade de uma fonte pública. Isso pode ser conseguido com uma blockchain. Uma fonte pública de aleatoriedade é basicamente uma entidade que dá para todos os usuários um certo valor aleatório, tal que qualquer terceira parte, ele julgar se o valor foi corretamente gerado, pode pegar o valor que o usuário disse que recebeu e confirmar que essa entidade que está gerando os valores de fato gerou aquele valor. O problema é que você não quer ter essa entidade central. Você quer algo completamente descentralizado, onde ninguém tem que ter confiança 100% dos outros usuários. E isso você consegue fazer com blockchains, pode ser utilizado para loterias e para outros protocolos de consenso que permitem que várias partes chegarem ao consenso de que uma informação foi compartilhada corretamente. Soluções para isso existem, como o Beacon de aleatoriedade do NIST, que é a autoridade de padrões americana. Eles têm uma entidade que gera esse tipo de aleatoriedade, mas se você não quer bloquear, você não quer confiar nesse tipo de entidade, você pode usar soluções que te dão uma emulação dessa entidade central, que te dá aleatoriedade usando o blockchain. Interessante. E também envolve o caso de aleatoriedade, você fazer jogos de azar online sem ter que confiar em um cassino online. E você garante que todas as pessoas vão receber o dinheiro que ganharam no jogo ou perder o dinheiro que de fato perderam. Histórias da verdade são casos especiais de algo extremamente poderoso que é chamado de smart contracts.
Um smart contract, ele basicamente permite que partes cheguem a um contrato que tem seu cumprimento garantido. Vamos ver essa situação. O Coringa quer comprar um show. Ele escreve um contrato dizendo que ele vai pagar $1 milhão para o Bob Marley fazer um show para ele. O Bob Marley aceita, ele faz o show, mas no momento do pagamento o Coringa simplesmente não quer pagar, ele não quer cumprir o contrato, não há nada que possa ser feito. No caso do smart contract, o Bob Marley poderia dar uma prova de que ele de fato cumpriu o contrato, e essa prova daria automaticamente para ele o pagamento, ser implementado usando o Bitcoin e outras moedas eletrônicas. O principal caso que está sendo utilizado comercialmente para sistemas smart contracts, o principal produto é o Ethereum, que ele te deixa fazer smart contracts, são tudo incompletos, ou seja, você consegue fazer smart contracts para qualquer situação que você consiga programar, e esse smart contract é rodado pela pessoa, pelo miner, que está gerando os blocos, e o miner recebe certo dinheiro para verificar esse contrato e garantir o pagamento. No caso, a pessoa que faz o contrato dá o dinheiro para o miner, para rodar o contrato, garantir que o contrato está sendo rodado de forma correta, e o dinheiro que vai ser pago para as partes envolvidas no contrato. No caso do show, novamente, nós podemos fazer um contrato em que a pessoa que ofereceu o show mais barato, no caso, como se fosse um leilão reverso, ganha o contrato e é pago com garantias do programa. Isso é algo que pode ser aplicado aos mais diversos cenários e está sendo aplicado já para coisas como câmbio de moedas eletrônicas, de moedas físicas, e também de fato, leilões públicos para garantir o pagamento do ganhador, da pessoa que está leiloando algum bem, garantir o pagamento pelo ganhador do leilão. Agora, com todas essas aplicações em mente, um grande problema na aberto, tanto para os pesquisadores quanto para as pessoas utilizando essas tecnologias, são as leis e regulações. Você ainda tem que seguir a legislação fiscal e as legislações de transações financeiras e está sujeito a auditorias e a casos julgados, de fato, em tribunais e pelas as agências reguladoras. Ou seja, isso é algo que tem que ser estudado e levado em consideração para que essas tecnologias sejam adotadas na prática. É algo que ainda tem vários problemas em aberto, que estão sendo atacados aos poucos, mas que são completamente compatíveis com a tecnologia. A tecnologia te deixa criar algo que é compatível com a legislação atual e com as auditorias. É só uma questão das agências responsáveis entrarem em contato quando eles estão desenvolvendo essas tecnologias, para que as tecnologias já levem em consideração essa regulação. Bom, essa é a principal mensagem que eu queria passar. Hoje, muito obrigado, só tenho perguntas agora e também por e-mail, se alguém quiser me contactar para qualquer questionamento ou qualquer pergunta que possa ter no futuro, por favor, o e-mail está no canto superior direito da tela, estou aberto a qualquer comunicação, ficarei feliz em ouvir essas perguntas. Muito obrigado. Obrigado, Bernardo. Então, agradecendo ao professor Bernardo pela exposição, eu vou pedir para você ficar aí online um pouquinho para a gente fazer uma sessão de perguntas. E eu gostaria também de convidar o John para voltar aqui para a mesa para ver se a gente tem alguma pergunta, porque a gente ainda tem 10 minutos, porque os dois respeitaram o tempo, ficaram dentro do tempo. Eu estou assim, até impressionado. Sou Antônio Limonge, pesquisador da Fundação Vasolini, Grupo Pesquisa Cidades Inteligentes. Professor John e Bernardo, uma aplicação que já ocorre em países como as Filipinas tem como objetivo e pratica inclusão social. Ao contrário de ser autoritário, ele é inclusivo. Por quê? Porque trabalhadores filipinos que estão em Hong Kong trabalhando, mandam parte dos seus salários
para os seus familiares em vilarejos longínquos, onde não existem bancos tradicionais, usando moeda virtual, seja ela qual for. E os comerciantes locais desses vilarejos aceitam essas moedas virtuais. E dessa forma, em alguns minutos, o dinheiro recebido no Bitcoin está disponível em milhares de pequenos locais, os confins do mundo, democraticamente, incluindo socialmente. Aqui, nos interiores do Brasil, na roça, quando a gente vai pagar o trabalhador, eu sou pequeno produtor rural, eu vou com um bolo de dinheiro, um bolinho, né? Mas é um bolo. Por quê? Porque eles não têm banco. Não tem banco, mas tem celular, mas tem internet. Então, professor John, sugiro incluir nas suas considerações, humildemente, essa questão da inclusão social, que é o contrário do autoritarismo. Eu gostaria de saber, do Bernardo, se o que eu estou falando faz sentido do ponto de vista tecnológico e das pesquisas que você, Bernardo, tem feito. A pergunta é, você poderia comentar a questão da inclusão social de blockchain, incluindo socialmente pessoas que estão em locais onde não existem bancos tradicionais? Ah, sim, esse é um problema interessante, inclusive. É algo que eu acredito que essa tecnologia de moedas virtuais baseadas no blockchain tem um total potencial para resolver. A questão é que se observa que em muitos desses locais isolados, mesmo em locais de guerra extrema ou de guerra, na África, apesar dos serviços bancários não estarem presentes, existe alguma forma de rede celular e os cidadãos têm algum tipo de dispositivo, um tablet ou um smartphone. E essa tecnologia é eficiente o suficiente para ser rodada em um desses dispositivos. Ou seja, essas pessoas que têm somente um smartphone, que não seja nem de última geração, elas já podem ter acesso com o sistema de Bitcoin em si. O Bitcoin é mais pesado, mas existem sistemas de nova geração que já são tão leves que podem ser executados em qualquer smartphone. Isso em conjunto com tecnologias de redes ad hoc, em que você consegue montar uma rede de acesso à internet com dispositivos se comunicando entre si em locais remotos, possibilita que essas pessoas isoladas ou de baixo poder aquisitivo possam ações financeiras, assim como teriam no banco tradicional, mas através de moedas virtuais. Interessante que essa tecnologia pode vir a resolver. A tecnologia para isso já existe, agora é mais uma questão política e social de se implantar isso com as comunidades corretas, de se levar de fato a tecnologia a essas pessoas, implementar esses serviços, ensinar aos cidadãos a usar isso e de fato botar esse movimento. Exatamente possível e vai ser, eu acredito, uma aplicação social dessa tecnologia. Obrigado, Bernardo. John, você tem alguma consideração? Antônio, obrigado pela sua pergunta, que eu acho que é uma oportunidade de esclarecer. Eu não estou dizendo aqui que Bitcoin ou qualquer tecnologia vai efetivamente estimular o autoritarismo. Mas eu acho que o ponto que você levantou é justamente o seguinte, é a mesma discussão que a gente tem a respeito de globalização. Eu acho que essas novas tecnologias, movimentos sociais, assim como outros no passado, criaram oportunidades para a inclusão, também abrem nichos para desinclusão, desigualdade. Tem muita gente usando Facebook e Google para justamente fazer o que não se fazia antes. Quando a gente vê um movimento social chamado Periférico, que em um dia faz uma reportagem, coloca e joga na internet uma denúncia, isso é fantástico do ponto de vista da inclusão. Agora, ao mesmo tempo que a gente tem esses movimentos e essas aberturas para isso, nós também temos algumas companhias muito grandes, inclusive na Google, que tem uma política de inclusão social
bastante agressiva do ponto de vista, assim, alguns falaram, inclusive, progressista, sendo atacada do ponto de vista do quanto que controla e quanto que não deveria controlar. Né? Algumas ações na Europa já estão começando justamente a falar assim, escuta, ok, mas não pode ser tudo para você. Então, eu acho que é justamente esses elementos que a gente tem que ver. Porque senão a gente facilmente pode, né, ficar deslumbrado ou rejeitar integralmente. O exemplo que você dá do banco do Bitcoin que poderia passar nas remessas internacionais, né, é muito interessante, mas a gente pode pensar num caso bem mais simples aqui, quando, por exemplo, os benefícios de programas sociais passaram a ser feitos com cartão magnético. Foi um grande avanço, num certo sentido, porque você tirou a figura intermediária de controle que ficava na prefeitura, que ficava na Secretaria de Estado, etc., batia o ponto e assinar ali, dava um sorriso e tinha um controle ali de quem entra. Hoje em dia a gente tem o problema de quem entra, ou quem deveria sair, quem não sai do programa. Mas de qualquer jeito, na hora que você tem o cartão, acabou, ninguém mais controla, você faz o que quiser e acabou. Então eu acho que justamente esses pontos é que a gente tem que trabalhar. E a partir daí, examinar onde a gente tem ganhos e efetivamente a gente deve trabalhar e outras questões que a gente tem que ser muito crítico para justamente confrontar. Mas eu acho que é excelente a colocação.